Afronautas, boa noite, bom dia, boa tarde para quem for assistir em outros horários. Sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas, todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do nosso canal Pensar Africanamente. Essa nossa ferramenta de luta, essa nossa ferramenta de afirmação da nossa história, da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa ancestralidade. E através dessa nossa afirmação, é também uma ferramenta de combate ao racismo. Hoje, voltamos com o tema que nós já abordamos rapidamente quando fizemos a última revista, O Brasil nas Vinhas da Escravidão. E não é somente para tratar do caso recente, que ganhou grande visibilidade, das vinícolas do Sul. Afinal de contas, a mentalidade escravocrata que ainda predomina no país faz com que trabalho análogo à escravidão esteja presente nas mais diversas cadeias produtivas existentes de norte a sul do Brasil. Então, vamos tratar, sim, desse caso que ganhou visibilidade, mas também tratando de uma forma mais geral de como está essa questão hoje no Brasil e como podemos nos comprometer com o combate ao trabalho escravo no Brasil atual. Como Vilma Piedade disse outro dia, há contradição maior do que um país que, teoricamente, aboliu a escravidão ter um dia nacional de combate ao trabalho escravo? É isso, né? A existência do dia só reafirma para nós que o problema ainda está presente estruturalmente no nosso país. Deixa eu trazer para a sala aqui nosso convidado, nossa convidada, já apresento para vocês, embora eu sei que a maioria aí já conhece. Vocês devem estar perguntando, cadê o secretário Felipe Freitas? Ele não conseguiu estar aqui ao vivo, mas nos mandou um vídeo, uma contribuição, que daqui a pouco nós vamos projetar para vocês. E óbvio, né? Vocês também conhecem o secretário, sabem que ele esteve conosco desde a origem do canal e sempre que a gente solicita a contribuição dele, ele está a postos. Deixa eu cumprimentar rapidamente o pessoal que chegou aí primeiro, Adriano Coutinho, Sandra Mara, saudade desse espaço aqui. Então, minha amiga, estamos voltando do recesso, as pautas se impõem e nós precisamos pensar e dialogar as nossas questões. Olha aí, Jussi Machado, que nos ajudou na articulação desse diálogo de hoje. Obrigada, Jussi. Sírios Oliveira, apostos com celular zerado para participar dessa mesa superpotente. Sírios Oliveira é aquela pessoa, aquela que eu chamo de afronauta fidelíssima, porque ela não nos deixa só. Se temos transmissão do canal, ela vem, ela divulga, ela já deu like, você também já deu seu like? Já fez seu comentário? Porque assim, nós estamos em luta com os algoritmos aqui. Quanto mais vocês interagirem com a pauta, maior a chance do algoritmo se convencer que o tema é de interesse e aumentar a visibilidade aí para quem vai chegando. Então, vamos dar aí o seu like, vamos compartilhar, vamos comentar e vamos fortalecer essa nossa transmissão de hoje. Fátima Souza dizendo é um tema doloroso. Tatiana Vonsic, boa noite, todos, todes e todas, muito axé. Fábio Lemos dizendo, é um prazer muito grande para mim poder rever o meu grande amigo e companheiro Felipe Freitas, que é da UFES e da Feira de Santana, me deram com tantas lindas memórias de esperança por um Brasil melhor. É verdade, Fábio, Felipe não vai estar aqui ao vivo, mas mandou a contribuição dele, daqui a pouquinho a gente vai projetar. Maria José Menezes, minha irmã, muito obrigada por estar aí conosco.
A Círio dizendo, não é análogo à escravidão, é escravidão mesmo. A que são submetidos e submetidas muitos dos nossos e das nossas. Professora Luciane Soares, olha ela aí, gente, semana que vem volta a coluna dela, vamos falar de racismo ambiental de novo aqui no canal, mais uma vez, tema também fundamental, na coluna da professora Luciane Soares. Gente, sei que vocês estão compartilhando, que eu estou vendo a audiência aumentando, quer dizer que vocês já estão aí, além de dar o like, de forçar o algoritmo, vocês estão pegando o link, ó, nós estamos em 2 redes, tá? Nós estamos no YouTube, no Pensar Africanamente, estamos no Facebook, no Pensar Africanamente. Onde você estiver, é só compartilhar, e as pessoas que seguem vocês, obviamente, vão se achegar aí também. Vanderlei Oliveira, saudações afronautas, Lídia Rafaela, Agnaldo, que bom te ter aí de novo. Boa noite para nós, que seja momentos de aprendizagem, diálogos democráticos e interativos, assim seja. O pessoal do Ler para Viver, muito bem. Enquanto vocês seguem compartilhando, faça aquela breve apresentação dos nossos convidados e da nossa convidada de hoje. Felipe Freitas, secretário Felipe Freitas, que no momento, gente, não pôde entrar, para quem chegou aí agora, mas como eu disse, embora ele não tenha conseguido entrar, ele mandou a contribuição dele. Ele que atualmente é o secretário de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, doutor e mestre em Direito pela UNB, graduado em Direito pela Universidade de Feira de Santana, professor colaborador do mestrado profissional em Segurança Pública da UFBA, professor permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito Constitucional do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Trícia Calmon, superintendente de Direitos Humanos da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia, militante do movimento negro e de mulheres negras, mestre em desenvolvimento e gestão social, especialista em políticas públicas de gênero e raça, do Núcleo de Estudos Interdisciplinares da Mulher, Faculdade de Filosofia e Ciências da UFBA, é graduada em Ciências Sociais, também pela Universidade Federal da Bahia. A Derivaldo Ramos de Santana, só para lembrar, viu, gente? O Derivaldo já esteve aqui no canal conosco, na coluna Nossa História Conta, porque ele é membro da rede de historiadores negros e historiadoras negras. Também é doutor em História Moderna e Contemporânea pela Universidade Sorbonne, pesquisador associado do Grupo ITAM, Mapeamento de Narrativas Negro-Diaspóricas, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E na moderação do chat está a Cristiana Luiz. Muito obrigada, Cristiana. Ela vai dialogando aí com vocês e vai nos ajudar a não perder as contribuições, as perguntas que vocês tiverem. Afinal, vocês já sabem, né? Na segunda rodada, dialogaremos também com as questões que vocês trouxeram. Eu vou tirar o banner primeiro, para a gente ocupar mais espaço na sala, e já vou passar para o Aderivaldo Ramos de Santana para trazer a contribuição inicial dele para este tema. Deri, como nós chamamos aqui na rede HN, muito obrigada, seja muito bem-vindo. Por favor, é contigo. Quando você quiser que eu projete os slides, é só falar, tá? Perfeito. Antes de mais nada, muito obrigado, Silvana e Euclênio, mais uma vez, pelo convite. É sempre um prazer participar do canal Pensar Africanamente, que é o nosso canal para vocalizar e externar e debater questões ligadas ao nosso interesse, no interesse da comunidade negra, e também nossas produções científicas, enfim, atualizar a nossa comunidade e nos atualizarmos ao mesmo tempo. Queria também agradecer pelo convite, mas dizer que eu estou muito feliz de participar desse debate ou conversa com a Trícia Calmon e o Felipe Freitas, que, apesar de eu não conhecê-los pessoalmente, já considero como se nós nos conhecêssemos, porque eles são amigos de uma querida amiga minha, Fernanda Felisberto, com quem eu trabalho há muito tempo. Inclusive, ela é a diretora do ITAM, do Grupo de Mapeamento de Narrativas Negro-Diaspóricas, lá na Universidade Rural
do Rio de Janeiro. Quando recebi o tema, pensei de que maneira eu podia trazer para as minhas pesquisas particulares e resolvi abordá-lo, mas não na perspectiva do trabalho análogo à escravidão no campo, né, trabalho rural, mas, sobretudo, também pensando na questão do trabalho doméstico. Então, eu preparei um pequeno texto, espero não cansar muito vocês. Ele vai acompanhado de um slide que eu vou pedir para a Silvani passar para a gente e ir acompanhando. Então, eu intitulei o seguinte, da seguinte maneira: o trabalho doméstico e as vias abertas do Brasil, escravidão, racismo e a luta por liberdade e igualdade de oportunidades. Vou começando e a gente vai avançando, dialogando dessa maneira. Em 1888, a abolição da escravidão assumiu um aspecto inusitado. De um lado, estavam aqueles que defendiam o direito da propriedade, garantido pela Constituição do Império; do outro, os inconformados com o total respeito ao artigo 1º da mesma Constituição, que estabelecia o seguinte: o Brasil constitui uma nação livre e independente. 135 anos após a abolição, as recentes denúncias envolvendo 207 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão em vinícolas de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, acentuam essa contradição e suas consequências. Estaria a estrutura agrícola brasileira, historicamente montada sobre mais de 3 séculos de trabalho escravo, nos revelando que a prática escravista nunca foi de fato extinta? A resposta para essa pergunta está nas inúmeras denúncias de escravidão moderna apresentadas pelo Ministério do Trabalho nos últimos anos. Desde 1995, ano em que o Brasil reconheceu nas Nações Unidas a continuidade do trabalho escravo em seu território, até 2021, foram resgatadas mais de 57 mil pessoas no meio rural e nas principais cidades das 27 unidades da Federação. Somente nos 2 primeiros meses de 2023 já foram resgatados 20%, 523 pessoas, do total de trabalhadores resgatados durante o ano de 2022, 2.575 pessoas. Certamente haverão outros mais, né? Você pode passar o segundo slide, que são esses dados que eu acabei de mencionar. Um sumário do que eu vou falar, mais ou menos. Um outro, por favor. Aí, esse dado que eu acabei de dar para vocês. É nesse sentido que, a partir de 3 casos individuais, eu proponho uma reflexão sobre a escravidão e trabalho doméstico, os avanços e retrocessos dessa categoria, não nessa ordem, às vezes retrocessos e avanços dessa categoria, que, assim como dos trabalhadores rurais, são, em inúmeros casos, vítimas de situação análoga à escravidão. E têm seus direitos humanos, né, constantemente vilipendiados. Mais um slide, por favor. Então, a primeira parte eu intitulei o seguinte: Nada além da liberdade. Delfina, Ossi Fecundê, Hilda dos Santos. Quando foi enviada por seu proprietário para amamentar a filha recém-nascida de um juiz de paz da cidade de Recife, a escravizada Delfina entendeu que aquela era a oportunidade que lhe faltava para conquistar a liberdade. No início de 1836, antes mesmo de concluído o período de aleitamento, ela passou a se ocupar de todas as tarefas domésticas da casa do seu contratante, descumprindo o acordo pré-estabelecido. O objetivo traçado por Delfina, ama de leite de aluguel, era conquistar uma vaga de ama seca, como eram chamadas as mulheres que trabalhavam no serviço doméstico depois da aleitação. Ela sabia que algumas escravizadas, após merecerem o carinho da criança e a confiança do patrão, conseguiam ganhar a alforria. Foi o que aconteceu. O juiz protetor finalmente convenceu seu proprietário a assinar sua carta de emancipação. Delfina não desconsiderava a possibilidade de ser novamente explorada, mas isso parecia não lhe importar. Em novembro de 1839, ela saiu pela porta da frente da casa do juiz de paz com sua carta de liberdade na mão. Outro que não deixou passar a oportunidade foi Ossi Fecundê, um comerciante jebu, nascido no sudeste da atual Nigéria e escravizado no Brasil, onde passou a se chamar Joaquim. Em 1837, mesmo sem entender o francês, ele soube em Paris, provavelmente na cozinha de um hotel, quando acompanhava a família de seu proprietário,
que ele não poderia ser escravo doméstico na França. Aproveitou a chance para escapar da escravidão. Em 1841, Ossi Fecundé voltou ao Brasil após negociar melhores condições de trabalho. Ele tinha um filho e reencontrá-lo foi uma das principais motivações de seu retorno. Porém, 1 ano e 4 meses depois de desembarcar como homem livre no porto de Recife, ele foi brutalmente assassinado. Oportunidade e informação foram essenciais para livrar do cativeiro a doméstica brasileira Hilda dos Santos. Hilda reconquistou sua liberdade em 2000, quando, exilada, auxiliada por uma vizinha, conseguiu fugir e levar seu caso até a justiça norte-americana. Ela foi mantida ilegalmente como escrava durante 20 anos nos Estados Unidos pelo casal Bonetti. Sua história ganhou projeção internacional e voltou à tona ano passado, em 2022, durante a divulgação do podcast A Mulher da Casa Abandonada. Hilda ainda vive nos Estados Unidos usando uma nova e desconhecida identidade. Os casos protagonizados por Delfina, Ossi Fecundé e Hilda envolvem escravidão doméstica e possuem outro elemento em comum, a cor da pele das vítimas e de seus algozes, adicionando ao problema um componente racial. O racismo brasileiro contribui para a manutenção predatória do grupo social percebido como não branco. O caso específico de Hilda dos Santos é ainda mais grave, porque evidencia um dos maiores resquícios da escravidão no mundo: tráfico de seres humanos, exploração de mão de obra, em particular, o trabalho doméstico historicamente desprezado. Maus tratos e cerceamento de liberdade são também as principais evidências do trabalho análogo à escravidão. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, OIT, mais de 50 milhões de pessoas vivem atualmente em situação de escravidão moderna. Segunda parte, por favor. O vício da escravidão. Racismo e exploração do trabalho são marcas de um passado que se prolonga no tempo, emulando velhas práticas escravistas, haja vista os inúmeros relatos que, literalmente, poluem as redes sociais nos últimos anos. Na internet, podemos ler postagens sem receio nem escrúpulo de busca por empregado doméstico inspiradas em jornais do século XIX. Recentemente, uma influência digital externou todo o seu contentamento após receber como presente de casamento a empregada doméstica que havia servido durante anos a sua mãe. Pois bem, para alguns, essa é a nova cara da escravidão, resultado de um racismo branco fabricado com base numa falsa ideia de supremacia racial. O que presenciamos é, na verdade, um forte movimento de retrocesso no qual o trabalho doméstico expõe as veias abertas do Brasil. Das 942 pessoas resgatadas em situação de escravidão em 2020, apenas 3 atuavam no serviço doméstico. Uma delas, Madalena, havia sido escravizada durante 38 anos por uma família de Minas Gerais. Infelizmente, esse número não parou de crescer. Em 2021, entre as 1.937 pessoas resgatadas, 27 eram domésticas. Nesse ano, 2022, alguns casos chamaram a atenção pela longevidade da exploração da mão de obra. Em maio de 2022, uma mulher foi resgatada após 72 anos de serviço doméstico prestados. Com 84 anos, essa senhora, essa doméstica, havia sido explorada por 3 gerações da mesma família, sem nunca ter recebido salários. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, esse foi o caso de escravidão contemporânea mais longo desde maio de 95, né? Data em que da instituição do Sistema de Fiscalização e Combate ao Crime, análogo à escravidão, foi instituída. Ainda hoje, muitas empregadas domésticas vivem na casa dos seus patrões e acabam prestando serviço para gerações de membros de uma mesma família. Em geral, isso ocorre nos casos em que essas trabalhadoras, sem opção de locomoção, precisam deixar suas cidades para trabalhar em outras ou em bairros muito distantes de suas residências. Foi o caso de Eunice do Monte, pernambucana, que trabalhou como doméstica desde os 12 anos de idade, vivendo na casa dos patrões até os seus 45 anos, quando entrou no imóvel número 17 da Rua B, na Vila 27 de Abril, bairro do Ibura, no Recife. Eunice fez parte de um movimento pioneiro nos anos 1980, um movimento de luta por moradia para a categoria das domésticas. Apoiados
pelo Sindicato dos Domésticos de Pernambuco, um grupo de trabalhadores, homens e mulheres, se dividiam em turnos e se revezavam em protesto na frente da Companhia de Habitação de Pernambuco, Coab, exigindo uma moradia digna, e depois de muita perseverança foram atendidos e um dia o telefone tocou. A notícia era de que 25 das 90 casas de habitação popular no bairro de Imbura seriam destinadas a 24 mulheres e um homem. Todos haviam participado do protesto na Coab. A exploração do trabalho e a vulnerabilidade das trabalhadoras domésticas ficou ainda mais evidente no início da pandemia de Covid-19. Como esquecer de Cleonice Gonçalves, empregada doméstica desde os 13 anos de idade? Ela foi a primeira vítima fatal da Covid no Rio de Janeiro. Assim como Cleonice, muitas outras domésticas, obrigadas a permanecer na casa dos seus patrões, foram contaminadas pelo vírus no local de trabalho. Pode passar mais um slide, por favor? Em todo o mundo, o trabalho doméstico continua a ser exercido majoritariamente por mulheres. São ao todo 76,2%, empregando o equivalente de 57,7 milhões de trabalhadores. Elas são maioria na Europa, Ásia Central e nas Américas. Os homens as superam nos Estados Árabes, 63,4%, e no norte da África. Mesmo depois de uma década da aprovação de uma convenção do trabalho digno, as trabalhadoras domésticas e os trabalhadores domésticos ainda clamam por reconhecimento e para que sua atividade seja considerada como um serviço essencial. Enquanto isso, a desconsideração com a categoria explica por que, durante a pandemia, o trabalho doméstico foi um dos setores que mais demitiram. No auge da crise, as taxas de desemprego nesse setor oscilaram entre 5% a 20% na Europa e entre 25% a 50% nas Américas, enquanto as taxas não passaram de 15% de demissões para as demais categorias, os demais setores. Tal situação de vulnerabilidade contribui para a exploração indevida do trabalho doméstico. Passa o seguinte slide, por favor, Silvani. Uma PEC reparadora. No Brasil, o projeto de emenda à Constituição 72, de 2/4 de 2013, vai completar 10 anos esse ano, conhecido como PEC das Domésticas, teve um grande e importante alcance, não só para as mulheres, como também para toda a categoria dos trabalhadores domésticos. Ocorre que no país, essa atividade é exercida mais de 90% por mulheres e, entre elas, a maioria negra. Sem dúvida, essa emenda contribuiu para reforçar uma política de formalização de um trabalho que ficou à margem por mais de 125 anos após a abolição da escravidão. O que se pretendeu definitivamente com essa PEC foi a expansão dos direitos existentes em outras categorias, tais como contribuição com a Previdência Social e trabalho de carteira assinada, para citar apenas alguns dos direitos adquiridos. É notório observar que a ampliação da lei mudou o caráter doméstico no Brasil. Os baixos salários, a ausência de horário definido, a não obrigatoriedade do pagamento de férias, 13º salário, e, em alguns casos, como mencionamos, a obrigação de permanecer no local de trabalho, distorciam a relação entre empregador e empregado e mantinham as características de trabalho escravo. Mantém, podemos dizer, né? Os debates em torno da PEC não deixaram dúvida de que era preciso valorizar as ocupações exercidas majoritariamente pela população negra, reconhecendo a importância de tais ocupações no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, criando leis de proteção a esses trabalhadores. Em 2 de abril de 2023, essa emenda completará 10 anos. Ela é uma das conquistas mais significativas do movimento negro brasileiro, em especial o movimento de mulheres negras, representado por Benedita da Silva, relatora dessa PEC, na Câmara dos Deputados, e Luísa Bairros, ministra da Secretaria da Política de Promoção da Igualdade Racial, a CEPIR, em 2013. Mulheres negras que também foram maioria na delegação brasileira presente na Conferência de Durban, na África do Sul, em 2002, onde foram traçados planos de ação para que os estados adotassem políticas públicas de promoção social dos afrodescendentes. Entre essas políticas a serem adotadas estavam o caso acesso ao trabalho, educação e a terra e moradia,
Assim sendo, muitos dos ataques que presenciamos no último governo, né, no Brasil, vindos do último governo, ou por parte da sociedade civil que votaram nesse último governo contra a regulação efetiva do trabalho doméstico, são direcionadas a essas conquistas com argumentos baseados numa narrativa alicerçada no passado colonial. Próximo slide, por favor, Silvani. Então, o que fazer com o nosso passado escravista? A primeira coisa a fazer é reconhecer a nossa própria história, né? Encará-la de frente. Tarefa que exige um maior esforço e mais investimento no ensino do nosso passado colonial. A origem da escravidão moderna é o tráfico transatlântico de africanos escravizados. Um crime de estrutura complexa, uma vez que ele englobou outros crimes como sequestro, promoção de guerras internas, transporte ilegal de seres humanos em escala global. O Brasil, por ganância de comerciantes europeus, luso-brasileiros e brasileiros, se tornou o destino preferencial de 45% do total de 12 milhões de africanos deportados. Foram, ao total, 4 milhões e 800 mil homens, mulheres e crianças enviados ao trabalho compulsório nos campos de algodão, açúcar e café, nas cidades onde os escravizados constituíram a força de trabalho principal da vida urbana, carregadores, aprendizes de diversos ofícios, vendedores e vendedoras e vendedores ambulantes, além de domésticas e domésticos, cozinheiras e cozinheiros. O tráfico de seres humanos para o Brasil durou 3 séculos e a escravidão durou outros 3. Nenhum brasileiro pode pretender desconsiderar esse passado. E, por isso, é necessário ampliarmos o debate sobre ele, discutindo temas como, por exemplo, a reparação histórica. Para isso, cabe ao atual governo reconhecer o tráfico de escravizados e a escravidão como crime contra a humanidade. A França o fez em 2001, através da Lei Taubira. A regulamentação recebeu esse nome por causa da deputada Christiane Taubira, nascida na Guiana Francesa, relatora do projeto de lei na Assembleia Nacional. Em junho de 2020, depois do atroz assassinato do cidadão negro norte-americano George Floyd, foi a vez do Parlamento Europeu adotar uma resolução simbólica na qual também reconhece o tráfico de escravizados como crime contra a humanidade. Vale lembrar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora em seu 3º mandato, foi o único chefe de Estado brasileiro que viajou ao continente africano, na ilha de Gorée, no Senegal, em 2005, para pedir desculpas aos africanos pela escravidão brasileira. Um gesto poderoso na direção de uma reparação simbólica. Porém, vivemos um outro momento, no qual será necessário ultrapassar a barreira do simbolismo. Certamente, foi pensando nesse novo momento histórico que, no seu discurso da vitória, no dia 30 de outubro, o presidente afirmou que era preciso enfrentar sem trégua o racismo, o preconceito e a discriminação para que brancos, negros e indígenas tenham os mesmos direitos. Só assim construiremos um Brasil para todos, concluiu. Lula, na certa, atualizou sua visão de Brasil e demonstrou ter ouvido o que a Coalizão Negra por Direitos brandou nos 2 últimos anos. Enquanto houver racismo, não haverá democracia. Também será necessário retomar com urgência a implementação de políticas de combate às diferenças. Em seu segundo discurso após as eleições, durante a COP27 no Egito, Lula deixou claro que voltou à cena política para propor soluções e que será um presidente mais cobrador. Ele se referia a cobrar dos países ricos uma maior participação de recursos financeiros no auxílio ao combate às mudanças climáticas. Pois bem, que ele esteja preparado também para ser cobrado. Próximo slide, por favor. Cobrado pelas negras e pelos negros, que representam mais de 54% da população brasileira. Nesse sentido, seu mandato será uma oportunidade para exigirmos do Estado uma maior participação política e a escolha de uma pessoa negra no Supremo Tribunal Federal. Além disso, será necessário um debate nacional sobre as consequências do tráfico de escravizados e da escravidão no Brasil, para que possamos encontrar soluções de como evitar
o drama da escravidão moderna. Chega de pedido de desculpas que viabilizam a devida punição por crime de racismo. E aqui eu envio aos interessados a ler um texto que a Ana Flávia Magalhães Pinto publicou na coluna que a rede tem no site do UOL. Mais do que nunca, são necessárias medidas que promovam, de fato, uma igualdade de oportunidade para a população negra. Também é nosso dever preservar a memória de Delfina, Ossi Fecundê e Hilda dos Santos, assim como exigir justiça por tantas e tantos negras e negros que ainda lutam por liberdade e reparação histórica. Do contrário, estaremos ligados à exploração econômica e à marginalização política. Último slide, por favor. Querida Silvani Euclênio. Muito obrigado. Poxa, nós que agradecemos. Como é interessante a forma como você trouxe essa linha do tempo e como você deu nomes, você deu caras para essas pessoas em diferentes momentos da história, num processo de luta que é o mesmo. Que bom que você lembrou do processo de luta também pela PEC das domésticas. Jusce, que está aí nos acompanhando, na época assessora de imprensa da ministra Luísa Bairros, da Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial, acompanhou muito de perto esse processo de luta. Fernanda Felisberto aí nos acompanhando, muito obrigada. Bruna Rocha, esse fio do trabalho doméstico é fundamental para percebermos como a escravidão ainda perpassa toda a lógica do trabalho no Brasil. Olha, várias pessoas chegaram depois que nós começamos. Não tem problema se você perder uma parte, que fica gravado e depois você pode assistir. Deixa eu agradecer aqui também a Eliana Marta, que chegou aí, nossa luta continua, e pela contribuição também aí para a sustentabilidade do canal, muito obrigada. Quem quiser contribuir também pode acionar esse cifrãozinho embaixo do chat aí, e você vai poder adquirir um super sticker, um super chat. Você pode dar seu like, você pode compartilhar, você pode divulgar. Tudo isso contribui para fortalecer nossa ferramenta de comunicação. Já passando para você, Trícia, obrigada pela presença. Seja bem-vinda, por favor. Pronto, microfone ligado. Pronto. Boa noite, Silvani. Boa noite, Anderivaldo. Um prazer grande estar aqui com vocês. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui acompanhando, aprendendo com Silvani. Bom dia, boa tarde para quem assistir depois, em outro horário. Muito bom, muito bom. Bom, quero agradecer o convite para participar desse debate aqui no Pensar Africanamente. Acho que é um dos melhores canais para a gente acompanhar debates complexos, com profundidade, trazendo especialistas, falas muito diversas. Desde que foi criado, acho que é um grande serviço, viu, Silvani? E está cada vez melhor. Obrigada a você e a turma que organiza esses encontros aqui para nós. Bom, eu venho hoje a trazer uma contribuição sobre esse tema, e eu vou me apresentar a partir desse lugar da Superintendência de Direitos Humanos, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, aqui do estado da Bahia. Acho que poderíamos falar sobre isso em qualquer momento, não é? Mas o fato que está tomando grande espaço na imprensa, não à toa, por conta do tamanho, por conta dos atores que envolve, que é o fato do resgate de trabalhadores nas vinícolas no Rio Grande do Sul, está sendo muito importante para a gente poder conhecer melhor essa nossa triste realidade, porque aí a gente presta atenção, aí a gente escuta perspectivas diferentes, pontos de vista,
e a gente vai conseguir discutir, sobretudo, o quanto que a gente precisa se estruturar para enfrentar algo que já deveria estar superado numa sociedade que a gente sonha de plena cidadania, né? Nós não a temos, a cidadania plena. Milton Santos fala, vamos dizer assim, porque a fala dele tá escrita, está gravada e continua nos ensinando. A sociedade brasileira ela não conseguiu constituir a dignidade, a cidadania plena da sua população, na maioria dos casos, a sua população negra, a sua população indígena. E isso vai fazer com que a gente tenha que, vergonhosamente, tratar desses assuntos, e ainda bem que a gente está aqui para tratar desses assuntos. A Secretaria de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, uma secretaria criada nesse novo governo, a partir do desmembramento, uma reforma administrativa que desmembra com a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento. Nela tem a superintendência, dentre outras, a Superintendência de Direitos Humanos, e na Superintendência de Direitos Humanos temos uma coordenação do núcleo de enfrentamento ao trabalho escravo, tráfico de pessoas, inclui também os temas da migração. Esses são temas contemporâneos que, como a Derivaldo falou, não deveria ter existido, e se existiu, deveria ter ficado no passado. A gente fica com a sensação, muitas vezes, que avançou, mas é uma realidade que está ao nosso lado. Primeiro porque traz uma diversidade, a exploração, esse tipo de exploração de trabalho, ele é de uma diversidade muito grande, e às vezes a gente foca em algumas, na medida em que sai alguma notícia na imprensa, mas se a gente prestar atenção, ela está muito mais presente do que isso. O caso da vinícola em Bento Gonçalves, na colheita de uva, ele, inclusive os desdobramentos dele agora, se a gente acompanhar bem a situação, ela vai sendo o fio da meada de uma rede muito grande e forte que atrai trabalhadores para essas condições de trabalho enganosa, que a gente chama análoga à escravidão, mas pelos detalhes que a gente consegue assistir e ouvir dos trabalhadores, não está errado e errada quem fala que nós estamos diante de trabalho escravo, não é análogo escravo, um trabalho escravo. Eu estava aqui pensando, enquanto ouvia a Derivaldo, enquanto pensava um pouquinho aqui do esquema das nossas falas, a gente vive uma realidade no Brasil em que muitos trabalhadores trabalham em situações muito precarizadas, não é mesmo? Ou seja, essa realidade de escravidão para a maioria negra brasileira é uma que a gente assiste. As pessoas que vivem em situação de rua, que é um componente enorme no Brasil, hoje, e com a pandemia é uma situação que se agrava, elas trabalham, né? Ela comumente, pelo senso comum, as chama de mendigas, e outras palavras piores, tão estigmatizantes quanto, mas são pessoas que trabalham. Ocorre que trabalham para sobreviver, trabalham para comer, trabalham para dormir, ganham um dia trabalhando, realizando trabalhos precarizados, sem remuneração, em troca de comida, em troca da dormida. Eu acho que isso é importante a gente lembrar. Todas aquelas pessoas que a gente vê na rua, que a gente pensa que vive só de pedindo, elas trabalham em condições dignas, sem remuneração, elas trocam a força de trabalho delas por comida. Acho que esse é um registro importante da gente fazer, para a gente ampliar nossa visão sobre o trabalho escravo e como nossa sociedade ela se organiza, né? As principais funções das pessoas em situação de rua para conseguir dinheiro, não é à toa que elas estão nos grandes centros das cidades, é carregar caminhão, fazer trabalho pesado próximo às feiras, não é? Elas auxiliam nos pequenos comércios, elas trabalham coletando material reciclável, ferro, elas vendem no ferro velho.
elas organizam também uma economia de sobrevivência, ah, sem as condições que seria importante a gente perceber nas trabalhadoras e nos trabalhadores do nosso Brasil. Isso é um destaque sobre trabalho escravo urbano, complementando essa linha histórica que a Derivaldo traz em relação ao trabalho doméstico, com origens direta no período da escravidão racial no Brasil, que a história conta que teria sido abolida em 1888. O que se percebe acompanhando o caso de Bento Gonçalves, que eu acho que é um bom caso, repito, para a gente enxergar as outras situações que têm ocorrido, todas, é que a origem, né, e os relatos, eles vão demonstrando uma diversidade. Alguns casos que a Derivaldo citou ocorreram e ocorrem aqui na Bahia. São casos, inclusive acompanhados pela Coordenação de Enfrentamento ao Trabalho Escravo da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, uma realidade marcada do aspecto racial. Essa senhora que a Derivaldo contou o caso, que ficou em situação de trabalho escravo por gerações numa família, quando a repórter vai falar com ela, que toca na mão dela, ela recolhe a mão, porque ela se sente estranha tocando a mão branca, e ela chora: "Eu não posso tocar sua mão, eu não tocar uma mão branca". Quer dizer, esse é um outro aspecto que talvez para nós que estudamos o campo do enfrentamento ao racismo, das políticas de igualdade racial, a gente faz uma associação direta, mas outras pessoas muitas vezes não farão, em se tratando de escravidão, da chamada escravidão contemporânea, a gente vai abrir mão de um determinado aspecto que diz respeito às relações sociais no Brasil. E essa relação, tanto no trabalho doméstico quanto em outras formas de escravidão, que se dá no Brasil e em outras partes do mundo, ela tem relação direta com as relações raciais, com o racismo impregnado na mentalidade. Ela tem, por isso, que acabei de falar, e ela tem também porque ela lida com a naturalização em relação a uma violência extrema, que a gente só quem consegue fazer isso é um fenômeno histórico chamado racismo. Naturalizar determinados graus de violência e relação, como a gente vê em famílias, às vezes, de pessoas próximas a nós. Tivemos um caso aqui na Bahia também, ah, num bairro de classe média aqui em Salvador, em que a moça se jogou da janela para fugir, porque apanhava da patroa, e o caso está correndo aqui na justiça. Esse caso de Dona Madalena, que a Derivaldo contou, que trabalha por anos, mais de 3 décadas, numa casa de uma família, e recomeçar é muito difícil para quem só conhece esse tipo de relação de humilhação. Então, essa relação de pertencer, né, de produto, de objeto, ela vai se dar e vai se dar, na maioria das vezes, com pessoas negras, com homens, mulheres e crianças, inclusive. Então, acho importante a gente demarcar que é um tipo de enfrentamento que a gente precisa fazer, evidenciando o elemento do racismo como um elemento que consolida a possibilidade disso acontecer. E aí, quem vai fazer isso são as pessoas, são os aliciadores, são as empresas que ganham com isso, mas a naturalização, infelizmente, afeta o olhar de qualquer uma de nós, de qualquer um de nós. Acho que isso é importante, para que a gente não deixe que o caso de Bento Gonçalves, na medida em que saia da imprensa, neutralize as possibilidades de instrumentalizar, né, o poder público
e a sociedade, e o sistema de justiça neutralize a possibilidade de atuar fortemente em outros casos. O caso de Bento Gonçalves, a gente está falando ali de mais de 2 centenas de pessoas, e tem mais, né? Porque tem pessoas, inclusive, que conseguiram fugir antes. As pessoas estão aparecendo e juntando denúncia agora. Mas a gente teve aqui também o caso da carvoaria recentemente. E aí são números menores. E como são números menores, às vezes perde a relevância do ponto de vista do noticiário e do nosso debate, e não pode perder, a gente não pode perder de vista. De verdade, a gente está trabalhando e espera que a gente aproveite a situação, a visibilidade, a mobilização do tema, para aprender mais sobre o tema e para construir junto a rede. Existe uma rede que atua nesse campo há muito tempo, não é? Ministério Público do Trabalho, as defensorias públicas dos estados, da União, movimentos sociais, fazer uma homenagem assim, doméstico, o Sindicato de Trabalhadoras Domésticas, que lutam bravamente, denunciam isso há muito tempo. E essa rede, ela está aí, ela precisa ser cada vez mais fortalecida para o enfrentamento a essa realidade que deveria nos envergonhar. Bom, eu gostaria de aproveitar também esse momento para poder falar sobre as possibilidades, né, de canais de denúncia. Acho que a gente precisa ficar mais atento às coisas que acontecem ao nosso redor, aos canais de denúncia. A sociedade civil tem um papel muito importante de cobrar do poder público, de cobrar dos sistemas de justiça, de cobrar e continuar realizando o acompanhamento para cobrar justamente o desdobramento da responsabilização dos sistemas que se constituem a partir desse tipo de rede de exploração de trabalho. Um programa na Globo contando sobre. Estava sendo preparada, pelo que eu entendi, uma matéria sobre as vinícolas, e contando uma história a partir de um viés bonito, né? O viés era bonito, um viés de que havia uma tradição histórica, e como era que era feita a colheita de uva, e como era que é produzido os derivados, né, sucos e vinhos, e no meio perto da finalização da matéria, estoura o caso na mesma região do trabalho escravo em Bento Gonçalves. Então, quem quem hoje tem sustentado e constituído a riqueza de maioria das pessoas brancas no Brasil hoje, assim como foi no período da escravidão racial oficial no Brasil, são as pessoas negras. E isso é importante da gente pensar, porque o discurso do mérito num país com uma realidade como a nossa, em que a gente tem um grau de. Esses trabalhadores desse caso, esses trabalhadores que estão em situação de rua, por exemplo, que eu trago no início da nossa conversa aqui, são pessoas que têm um grau de escolaridade extremamente baixo, que não têm experiência de trabalho formal. São pessoas que, se a gente não estrutura um pós-resgate, inclusive, que os auxiliem a se manter nas suas cidades, no seu município, pela sua vontade, construindo oportunidade para essas pessoas, elas retornarão a essa condição. Então, o papel de construir as oportunidades, ela está em muitas das áreas que a gente possa pensar em relação à política pública, e está vinculada a um desafio de enfrentar o empobrecimento de uma população que traz muitas heranças lindas e fortes, mas que traz uma herança de escravidão para si, uma herança de pobreza
e de constituir um trabalho para gerar riqueza para outros, para uma minoria. Então, a gente tem um modelo perpétuo em que as pessoas negras estão na base, realizando trabalhos precarizados, adoecendo e outras pessoas ficando ricas, poucas pessoas ficando ricas. A pandemia nos trouxe de volta com força a discussão sobre taxação de grandes fortunas, e a gente está falando exatamente sobre isso. É necessário que se invista, como o presidente Lula disse antes e disse também em campanha, as pessoas empobrecidas, elas são empobrecidas, porque para serem pobres alguém enriqueceu, então elas são empobrecidas, expropriadas das suas possibilidades de construção de riqueza e da riqueza que produz, e não é compartilhada com elas, elas são expropriadas por alguém. Então, a gente precisa descer isso a termos, em termos de financiamento de política pública, para reorganizar essa realidade em favor de uma sociedade que seja saudável. E por falar em saúde, a gente identificou no pós-resgate aqui na Bahia, nos municípios onde a gente organizou equipes para receber os trabalhadores, pessoas que estavam doentes pela má alimentação, pelas condições insalubres, suspeitas de tuberculose, pessoas com Covid. Então, Silvania, Derivaldo, a turma toda que está aqui acompanhando esse debate. Nesse momento, o que nós estamos fazendo é mantendo um diálogo muito próximo com os municípios. Pensamos que o caminho de fortalecer a rede de proteção nos municípios, a organizar protocolos, aprimorar protocolos do pós-resgate para esses casos, é extremamente importante para a gente não deixar que essas pessoas sofram de maneira que precisem ou retornar ou tenham que sair por se sentirem ameaçadas por aliciadores. Então, tem papel exatamente para todo mundo, para a gente falar a respeito do que se pode fazer diante disso. Né? Tem um que fazer macro, mas que não é por ser macro que é abstrato, é bastante objetivo. Tem que ter as condições de educação, de saúde, de trabalho para as pessoas. E tem essa situação já instalada, que os estados e municípios, nós precisamos estar preparadas para fazer um bom acolhimento desses trabalhadores e trabalhadoras que estejam nessas situações, para garantir direitos, para realizar inserção profissional, para procurar garantir segurança em relação à ameaça dos aliciadores, porque os esquemas de tráfico de pessoas, aí eu estou falando tráfico de pessoas, porque é algo que está articulado, escravidão, a chamada escravidão contemporânea, tráfico de pessoas e imigração indigna, que são temas que estão articuladas, e tem casos que a gente tem todos esses elementos que compõem esses processos de maneira intercruzada. Os municípios precisam estar preparados, precisam estar atentos para oferecer, a gente precisa fazer campanhas juntas para que, principalmente as pessoas jovens que recebem propostas mirabolantes, atraentes pela internet, achando que está tendo finalmente uma oportunidade. E tem pessoas, gente, que daqui da Bahia, foi para o Rio Grande do Sul, mas que vai para fora do país e que o retorno acaba sendo muito difícil, não voltam. Então, isso é muito sério, isso é grave. A gente precisa oferecer alerta com campanhas para que as pessoas percebam os sinais disso, mas a gente precisa também constituir um pós-resgate, um acolhimento para as vítimas diretas e para as famílias que também são vítimas. E a gente precisa constituir políticas públicas que deem resposta ao nosso problema histórico de escravidão racial, que infelizmente não é força retórica, é o que se atualiza nessa nossa realidade.
Vou ficar por aqui em relação a esse momento da fala. Agradeço novamente a oportunidade e a disposição. Obrigada. Nós que agradecemos, Trícia. Eu queria avisar o pessoal que está deixando perguntas aí, que daqui a pouquinho a gente volta dialogando com as perguntas de vocês. Trícia, a Derivalda, a Cristiana vai colocando as perguntas para a gente aí nesse grupo nosso de WhatsApp, se vocês quiserem dando uma olhada, porque já já a gente retorna dialogando com as perguntas. Para quem chegou depois, deve estar perguntando cadê o secretário Felipe Freitas, ele não conseguiu entrar, mas mandou um vídeo gravado que eu vou projetar agora para vocês, enquanto a gente ouve a mensagem do secretário Felipe Freitas, a gente vai se organizando também para dialogar com as perguntas de vocês. Deixa eu puxar o vídeo dele aqui, só um minutinho. Vamos ver. Aqui está. Olá, todo mundo que acompanha o canal Pensar Africanamente, que se transformou aí nos últimos anos nesse nosso espaço de encontro e de reflexão crítica sobre os temas da diáspora, sobre os temas da luta contra o racismo no Brasil e no mundo. Eu tive a honra de participar desse canal desde o seu primeiro momento, na condição de membro do Conselho Editorial, depois na condição de colunista, e tive a oportunidade de ter aqui importantes debates sobre temas do direito, da política e das relações raciais. Agora, eu assumi desde 1º de janeiro a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos do Estado da Bahia e sigo acompanhando o canal, me informando por ele, e tenho a honra de estar aqui como convidado nessa conversa sobre esse tema tão importante para o país. Por um lado, para falar das coisas que nós temos feito aqui na Secretaria, mas, sobretudo, para conversar com o conjunto das pessoas que acompanham esse canal sobre o tema do trabalho escravo. O trabalho escravo segue sendo um depoimento trágico da persistência da violência colonial entre nós, da persistência do racismo como um elemento que organiza as nossas relações sociais e o nosso mercado de trabalho, e, portanto, ele é um desses monumentos àquilo que nós precisamos derrotar. É um monumento ao que de pior a sociedade brasileira construiu, que é a persistência de formas de trabalho degradantes, desumanas, aviltantes, que não só ferem os direitos daqueles trabalhadores e trabalhadoras que são submetidos a essas formas de trabalho, como também corrompe todo o nosso sistema de mercado de trabalho, porque corrompe e denuncia a profundidade do autoritarismo e da naturalização da violência entre nós, da naturalização da violência na sociedade brasileira. Nas últimas semanas, nós tivemos um caso sendo descoberto no estado do Rio Grande do Sul, de um conjunto de quase 200 trabalhadores que estavam submetidos à condição de trabalhadores escravizados na colheita da uva para algumas vinícolas conhecidas e importantes do país. Nós, da Secretaria de Justiça, tivemos conhecimento dessa operação de resgate logo depois que ela aconteceu, e iniciamos aqui no governo da Bahia uma operação para fazer a acolhida desses trabalhadores, né, que basicamente consistiu em recepcionar essas pessoas que voltavam para o estado da Bahia, porque a maioria, quase a totalidade desses trabalhadores, eram trabalhadores do estado da Bahia, mas a gente não se limitava a recepcioná-los, mas também a mapear quais eram as demandas desses trabalhadores, a entrar em contato com as prefeituras para que nós pudéssemos garantir que esses trabalhadores se recolocassem no mercado de trabalho no segundo momento, mas no primeiro momento tivessem acesso à saúde, às medidas mais emergenciais de saúde, aos programas assistenciais básicos, ou seja, que essas pessoas tivessem as condições mínimas para retomar sua vida de maneira digna, livre de qualquer forma de violência e discriminação. Esse trabalho ele foi bastante exitoso no sentido de que já uma parte desses trabalhadores encontram-se empregados a partir da parceria com algumas empresas, mas esse caso ele nos coloca diante do drama, da complexidade que é
prática do trabalho, da exploração do trabalho escravo no Brasil e da profundidade com que esse fenômeno está colocado na sociedade brasileira. Os dados recentes mostram que nos últimos anos a gente assistiu a um aumento bastante significativo dos casos de trabalhadores resgatados pelo Ministério Público do Trabalho, pela Polícia Federal, em operações de fiscalização. E esses resgates, eles vão mostrando muito de como a sociedade brasileira tem lidado com as consequências da desigualdade, da violência, do racismo entre nós. Nós temos constatado, a partir desse resgate que aconteceu, como a precarização do mundo do trabalho, como os altos índices de desemprego estrutural de trabalhadores e como as desigualdades raciais no mundo do trabalho empurram trabalhadores para serem aliciados por essas redes, que são redes que conectam diferentes ilegalidades. Geralmente, o trabalho escravo, o aliciamento de trabalhadores para a condição de trabalhadores escravizados, ele se dá junto com outras práticas ilegais, como, por exemplo, práticas de estelionato, práticas de ameaça, práticas de agiotagem, que vão envolvendo os trabalhadores, negros e negras em sua absoluta maioria, para redes de ilegalidades que vão precarizando suas vidas, que vão se pondo numa rota, vão sendo postos numa rota de exclusão que resulta nos processos de escravização. Mas eu acho também que esse caso nos coloca diante de um processo de pensar o processo de naturalização da violência que nós nos acostumamos por conta do racismo. O racismo tem como principal legado na subjetividade da população brasileira a ideia de que a violência e o controle físico, as condições degradantes, elas podem ser normalizadas, elas podem ser naturalizadas, de que é menos grave o avanço da violência e do controle de corpos negros. É isso que justifica a violência do Estado contra pessoas negras, é isso que legitima as práticas de violência física contra jovens negros no espaço público, e, em alguma medida, esse é o substrato moral dessa repetição de práticas de exploração de pessoas negras, em sua maioria, no mercado de trabalho, chegando à forma de trabalho escravo de maneira normalizada. Nessa operação, a gente assistiu um caso, digamos assim, clássico de trabalho escravo, que era o hiperendividamento das pessoas com a cobrança de valores abusivos por alimentação e itens de necessidade básica, o aliciamento dessas pessoas com oferta de transporte e a promessa de condições bastante vantajosas de trabalho que não se confirmam, que se traduz em violência, em maus tratos, em ataques físicos, em condições degradantes. No entanto, existe também aqueles casos de trabalho escravo, aqueles casos de exploração de mão de obra, que se dá dentro do espaço da casa das pessoas. Eu estou me referindo aqui àqueles casos de exploração de trabalho doméstico. Estou falando dos casos de trabalho doméstico, no qual as trabalhadoras, e aqui eu estou falando especialmente das mulheres, são submetidas por anos à condição de trabalho escravo, sem que isso seja um tema. Há um processo de normalização da violência, e é o racismo, nesse sentido, que se associa, que se articula com as práticas de exclusão no mercado de trabalho para gerar as condições para que condutas desse tipo permaneçam, se incrustem na sociedade brasileira e produzam esses efeitos dramáticos. Do nosso ponto de vista, na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, mas eu acho que mais do que isso, nós todos, do campo dos direitos humanos, do campo da luta contra o racismo, temos de encontrar nessa conjuntura trágica, assustadora, de 200 pessoas submetidas a maus tratos, a tortura, a condições desumanas e degradantes, a ocasião de uma espécie de fotografia do estágio mais dramático do que a violência racial é capaz de produzir. Só a violência racial pode viabilizar a exploração de tantas pessoas por tanto tempo, por empresas, por instituições, por cadeias produtivas tão visíveis.
dentro da economia nacional. Ou seja, isso não é uma exceção, um caso raro no âmbito do modelo econômico brasileiro. Isto é uma prática, a exploração de mão de obra negra, seja aquela exploração, digamos assim, coberta pela legislação, seja esses casos de exploração em níveis exponenciais traduzidos em trabalho escravo, todas essas formas de exploração e de abuso da mão de obra negra, elas são diferentes níveis de expressão da violência racial. Ou seja, de uma ideia sobre a qual a humanidade negra é negada. E, portanto, a cidadania para pessoas negras não passa de uma ideia distante que muitas vezes fica no papel. Enfrentar esse problema não é uma tarefa apenas dos governos ou do Estado. É uma tarefa que envolve uma disputa do imaginário da sociedade para que possamos reverter as representações negativas sobre as pessoas negras, mas também para que a gente possa responsabilizar as cadeias produtivas e responsabilizar as empresas sobre essas práticas. Muitas vezes, do ponto de vista jurídico, essas empresas ficam protegidas com o argumento de que terceirizaram a contratação ou de que não tinham conhecimento sobre aquelas condições dos seus trabalhadores. E isso não é um caso isolado. Isso é um modelo estrutural do mercado de trabalho que, apesar de um avanço legislativo grande, não encontra-se suficientemente dotado dos elementos para proteger trabalhadoras e trabalhadores. Portanto, é uma expressão do elemento estrutural, de uma desigualdade estrutural que o racismo cria e que beneficia o modelo racial que promove a morte de pessoas negras. Portanto, eu acho que esse é um debate muito importante. Penso que o canal Pensar Africanamente encontra aqui como sempre tem feito na sua história, a pertinência, a qualidade de uma agenda fundamental para o campo dos direitos humanos e dá aqui a quem assiste esse programa e esse canal a chance de refletir mais sobre o Brasil como ele é. O Brasil é um país violento, é um país racista e construí-lo de maneira diferente é uma tarefa que passa pelo governo, mas que certamente só se conclui se tiver articulado com a sociedade civil, e aqui eu estou falando em especial da luta negra, das mulheres e homens negros que devotam suas vidas a lutar por justiça e igualdade de maneira coletiva e que, quando o fazem, formulam e projetam um Brasil efetivamente democrático. Essa me parece a ambição que inspira esse canal, mas que inspira a luta contra o trabalho escravo, a luta em defesa dos direitos humanos, que a gente consiga, a partir do olhar assustado, assombrado para esses casos. Só um minutinho, eu acho que cortou antes, mas era o último minutinho da fala dele. Mas acho que o recado foi dado, e muito bem dado, como é sempre de praxe a fala do nosso secretário Felipe Freitas. A Derivaldo, Trícia, vocês viram que tem muitos comentários e questionamentos aí para a gente dialogar nessa nossa segunda rodada. Eu vou dar uma passada geral aqui nos principais comentários e perguntas, e vocês fiquem à vontade para ver como é que vocês vão organizar o diálogo com as questões colocadas pelo pessoal. Bom, Marcelo dizendo algo que a gente, acho que de alguma forma já foi colocado aqui, que é o seguinte: chamar o trabalho análogo à escravidão é eufemismo, que visa mascarar uma situação concreta. Para muitas famílias, a escravidão persiste. Jussi Machado, dialogando com Trícia, sim, Trícia, essas situações chamadas de análoga à escravidão são reveladoras das relações de trabalho, ocupação e renda no Brasil. Alessandra, ela faz o seguinte questionamento: isso não é enquadrado em organização criminosa para trabalho escravo? Porque existiu toda uma organização para atrair, manter, forçar o trabalho, impedir direitos diversos, não é? Existe alguma legislação que encaixaria, não sei se a Trícia ou a Derivaldo teria essa informação, se isso, de alguma forma, pode ser enquadrado como organização criminosa para o trabalho escravo. João Roque,
João Roque nos dizendo da importância... Boa noite. Insisto que debate sem exemplificações da narrativa através do cinema para fortalecer conscientizações e enxugar gelo. Que bom que já existem debatedores de nível elevado, mas é importante fomentar os debates com pessoas comuns por meio do cinema. O cinema é uma linguagem extremamente importante realmente para você promover esses diálogos, né? Letícia Ferreira, professor, na sua fala destaca-se os traços comuns ao longo do tempo. Qual seria a principal diferença nos dias de hoje? Pensar a legalidade e ilegalidade é simplista? Elis Guimarães... Bom, ela também questionando essa coisa de trabalho análogo à escravidão, dizendo que, na verdade, deveria chamar trabalho escravo moderno. Essas nuances de denominação rebaixam a gravidade do ato hediondo em si. A Alessandra insistindo na coisa, é possível isso ser encaixado como crime organizado contínuo? Como essas pessoas, vocês sabem, não sei se vocês chegaram a ver como essas pessoas que praticaram esses crimes são enquadradas, né? Se não me engano, em muitos casos é apenas questão pecuniária, de indenização, não tenho certeza, não sei se vocês acompanham isso mais de perto. O pessoal do Repórter Brasil, eles têm um acompanhamento muito de perto da questão do trabalho escravo. Eu até tentei convidar para estar aqui conosco, porque eles acompanham os desdobramentos, eles mapeiam, trazem números muito concretos, mas não consegui que nenhum deles estivesse aqui conosco hoje. O João Roque ainda, as narrativas históricas jurídicas no Brasil contra a escravidão têm que ser mais valorizadas. Menosprezar uma ou mais leis nesse sentido é desprezar o contexto histórico do Brasil diante do mundo. Vera Lúcia, de volta aí, Rocinha presente, muito obrigada. A Maria Sá Xavier lembrando a questão dos caiçaras do litoral norte de São Paulo, os pobres, assim são chamados, mas são os empobrecidos, expropriados. Alessandra insistindo, é importante que se cumpra a lei, punir os perpetradores, também é crucial para o combate às denúncias e inibir ações, até porque seus relatos mostram que prejudica a todos. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. A Jússi lembrando da importância do boicote a essas vinícolas, a suspensão das empresas da Apex Brasil, de financiamentos do BNDES. Vamos ver aqui mais. Mas nós temos aqui. Marcelo Arouca, como implementar medidas que favoreçam o trabalho decente em um país marcado pela escravidão e onde trabalhadores precisam provar que são humanos? Deixa eu ver aqui, o que mais que nós temos? Bom, o João traz aqui uma questão bastante complexa, mas acho que o Felipe até comentou um pouco disso, né? Que ele diz que muitas dessas pessoas escravizadas podem ter sido convencidas a viajar pelos aplicadores, pelos aliciadores, em busca de uma vida melhor. Isso o mais das vezes é isso que ocorre, né? Inclusive, no depoimento de algumas das pessoas, elas falam, não, nos prometeram isso, nos prometeram uma remuneração de tanto, e quando nós chegamos lá, a condição era totalmente diferenciada, né? Então, o que mais nós temos aqui? Delani Cerqueira, estamos juntos na luta por reparação, indenização a esses trabalhadores escravizados. Abraço a todos da mesa, em especial meu querido amigo Deri. João Roque, a técnica do espelhamento, que outra pessoa veja sua beleza e encante por ela, assim não enxerga nos olhos do opressor suas reais intenções. Lídia Rafaela. Gente, estou suspendendo as perguntas, viu? Mas eu estou também lendo os comentários, porque pode, de repente, trazer elementos que a Trícia e o Aderivaldo queiram dialogar. Lídia Rafaela, a revogação da lei trabalhista foi tema pouco abordado quando da discussão e análise desses casos de escravização. Quais os impactos dessa reforma nas relações de trabalho já enfraquecidos? Professor Carlos Teixeira, o Estado brasileiro vem historicamente se negando a superar a tragédia humana do trabalho análogo à escravidão. Bruna Rocha, não há democracia com manutenção do trabalho escravo. Existe alguma articulação nacional para campanhas de visibilização e tipificação sobre essa violência no mundo do trabalho?
E aí ele pergunta, é viável, aqui é o professor Carlos Teixeira, é viável exigirmos punição severa a essas empresas escravagistas, como negativa de empréstimos públicos, que foi no sentido que a professora Jússia também trouxe. Aí eu já não sei se isso é algo do domínio de vocês, mas aí vocês fiquem à vontade, e qualquer coisa, a gente volta com esse tema mais à frente, de repente a gente consegue trazer também o pessoal do Repórter Brasil, que acompanha muito de perto esses resgates e esses... E, inclusive, gente, grandes empresas desse país já foram flagradas tendo pessoas escravizadas prestando serviço para elas, e elas jogam a culpa nas empresas de terceirização. Não é? Eu vi que MRV, deixa eu ver se eu me lembro outros nomes de grandes empresas que também já foram flagradas. E aí tem, com a reforma trabalhista, tem essa questão do trabalho terceirizado, como as vinícolas estão usando também como mote. Não é? Não fomos nós, foi a empresa da qual nós contratamos o serviço. Né? Fica fácil tirar o corpo fora. Eu vou devolver para vocês. Nós estamos na nossa rodada de encerramento, que é uma rodada um pouquinho mais curta. Vocês fiquem à vontade para dialogar com as questões que foram colocadas, mas fiquem à vontade também para nos provocar, se for o caso, voltar com o tema para explorar algumas das questões que foram colocadas. Aderivaldo, por favor. Seu microfone. Aqui ao mesmo tempo procurando... Abrir. Agora sim? Sim. Primeiramente, muito obrigado pelas perguntas, foram muitas. Acho que me dá a oportunidade de pontuar algumas coisas também. Estive procurando um pouco de informação para ser mais preciso, mas eu acho que talvez faltou para quem chegou depois ou está chegando agora, eu dizer que eu não trabalho propriamente com essa pesquisa, né, de trabalho doméstico análogo à escravidão. Onde é que eu me situo, então, nessa apresentação? Eu sou pesquisador de biografia do século XIX, sou especialista em biografia de escravizados do século XIX. Durante muito tempo a gente ouviu dizer que, com a monção, o decreto de Rui Barbosa, queimou-se toda a documentação sobre a escravidão e seria quase que impossível contar a história dos escravizados no Brasil. O que não é bem verdade, se bem que existe um historiador já falecido, mas que diz que viu numa agência de viagem, né, uma agência de comércio de barco, de navio, no Rio de Janeiro, uma placa dizendo: aqui se queimou documentos da escravidão. Ela chamava o Lloyd Brasileiro, a empresa, que foi extinta no governo de Fernando Henrique. Mas acontece que pesquisas já desde os anos 80, 90 do século passado, do século XX, vem demonstrando que é possível reconstituir trajetórias de vida e também, inclusive, indicar quem eram proprietários, como esses proprietários fizeram fortuna, enriqueceram, se tornaram beneméritos. Haja vista, por exemplo, tem um projeto em Salvador que chama Salvador Escravista, que busca recuperar na cidade essa presença da escravidão, mas também, sobretudo, indicar onde estão esses escravocratas, né, que receberam o nome de rua ou foram laureados com o nome de instituições que, de fato, financiaram a construção de hospital e que são vistos como beneméritos, mas que, na verdade, eram pura e simplesmente negreiros. Né? Inclusive, o que nos faz remeter também para uma das perguntas que foram feitas é qual tipo de punição esses negreiros de hoje, né, devem ter. Eu acho que os donos de escravos de antes, como os atuais, eles têm que aparecer, né, perante a história. As pessoas têm muito medo da palavra reparação, mas não só pela reparação histórica, mas que a gente merece conhecer a história, a nossa própria história, nosso passado histórico. Então, é importante a gente saber quem enriqueceu, quem foi contra, quem foi a favor, conhecer os atores que fizeram parte da história do Brasil. Não necessariamente para cobrar de cada indivíduo, mas para poder, inclusive, embasar a nossa cobrança
do Estado brasileiro. Eu vou emendando, ok, com algumas perguntas que foram feitas. Por exemplo, que tipo de punição? Alguém perguntou em qual tipo de crime podiam enquadrar os crimes análogos à escravidão. Existe no Código Criminal, no Código Penal brasileiro, acho que, se eu não me engano, artigo o 149 do Código Penal, mas, embora ele exista com punições de 2 a 8 anos de reclusão, uma pesquisa interessante foi feita entre 2008 e 2019, então, quer dizer, 11 anos, né? E que mostrou que dos que foram definitivamente condenados, do número de 2.679 denúncias, tá? Condenados definitivamente foram só 4,2%, ou seja, 112 pessoas condenadas. E a pesquisa não explica, né, se foram condenados. Ela até define bem, mas não fica definido se eles foram para a prisão ou somente pagaram, né, uma indenização. Na maioria dos casos, é pagamento de indenização, como a própria Silvânia acabou de mencionar. Acontece que existe um artigo no Código Penal, é difícil, né, o Estado brasileiro pune muito pouco, mas também vale a pena salientar que existe uma PEC, igual a PEC das domésticas, existe uma PEC que é de 2017, uma emenda à Constituição número 14, provisório, deve ser o número provisório, 14/2017, de um senador chamado Antônio Carlos Valadares, do PSB de Sergipe. E quem foi o relator dessa PEC, está esperando para aprovação, né? Foi o senador Randolfo Rodrigues, da Rede. E, enfim, ela diferentemente do Código 149, ela pretende caracterizar o crime análogo à escravidão, né, como um crime imprescritível, sujeito à reclusão, inclusive reclusão imediata, mas, sobretudo, imprescritível, que é interessante. Então, pouco importa se a pessoa foi escravizada 40 anos, o crime foi cometido 40 anos, não tem tempo. Punido o criminoso, ele cumprirá a pena. Cabe a nós, enquanto sociedade civil, pressionar para que essa PEC seja votada também. Então, já respondo também, de alguma maneira, uma pergunta que foi feita: como a gente pode agir, né, de que maneira podemos agir. Enfim, eu vou passar a bola à Patrícia e aí a gente vai aproveitando melhor o tempo nesse sentido, porque acho que eu vou respondendo as perguntas fazendo esse ping-pong com ela. Tá certo, tá certo. Deixa eu organizar aqui nossa tela. Gente, já estou compartilhando com vocês aí nossa programação de sábado. Volta a coluna da nossa querida Betânia Schroeder, que ela organiza lá da Alemanha, e ela, nesse contexto aí, do Dia Internacional da Mulher, desse período nosso de dar mais visibilidade, maior visibilidade aos nossos processos de luta. Aliás, março virou um mês de lutas mesmo, assim, de visibilidade das lutas mesmo, né? E agora, com o decreto do presidente Lula, tornando o dia 14 como Dia Nacional Marielle Franco, de luta por equidade e justiça, nós temos mais uma data, nós temos 21 de março, que é o Dia Internacional de Combate à Discriminação Racial, a partir da ONU, mas é também já o Dia das Matrizes Africanas e Nações do Candomblé. Então, março está recheado de datas para espelhar as nossas lutas, porque nós não lutamos só um dia, obviamente, mas de dias para dar maior visibilidade a essas lutas. Então, Betânia vai trazer negritude, feminino e migração. Ela com a Vera Jus e a Formosa. Trícia, por favor. Olá. Eu não sei se eu vou conseguir... Eu não sei se eu consegui pegar tudo, assim, todas as perguntas não, mas
O Derivaldo já falou sobre algumas, eu vou procurar comentar outras. Não sei se responder, mas comentar outras. Um aspecto é a nossa legislação, ela permite punição, né, de vários tipos. A gente precisa, isso recai sobre um olhar brando, como a gente já falou, da justiça sobre quem está sendo acusado e sobre quem está tendo o direito violado. Isso é no campo do trabalho escravo, isso é em outros campos também da área criminal. Então, o tipo de punição pela realização de determinado crime, ele vai ser mais brando ou mais rígido, a depender de quem esteja cometendo o crime, e isso é dado de análise sobre o campo do sistema de justiça, dados de encarceramento, inclusive. Não é à toa que as pessoas negras elas são mais encarceradas, muitas vezes realizando os mesmos tipos de delito, ou às vezes com tipos de delitos mais leves. Existe um olhar racista, repito, na hora de dar encaminhamento à punição. Esse é um outro elemento que a gente precisa ser mais incisivo em cobrar. Existem termos de ajustamento de conduta que o Ministério Público Federal, aliás, é importante dizer que esse é um tipo de crime que está na esfera federal. Então, o Ministério Público Federal ah, realiza, no caso, o encaminhamento em muitos desses casos, com o termo de ajustamento de conduta, onde as empresas têm que cumprir determinadas ações para poder responder. Existe um subterfúgio que está sendo utilizado, o secretário Felipe falou a esse respeito de que não é a empresa, é a terceirizada que ela contratou. Então, é necessário tem uma questão aí de leitura e tem a possibilidade da legislação também ser mais explícita na medida em que a legislação pareça que, ao olhar da interpretação, acaba sendo incorporado subterfúgios para poder lidar com a responsabilização. Eu acho que essa é uma coisa. Depois é que a gente, não acho que de maneira errada, mas a gente costuma olhar muito para o que é que vai fazer com os trabalhadores agora em termos de reparação, de cuidado. Aliás, nem isso, não é? Vamos ser sinceras, nem isso. Acho que a luta é justamente estruturar esse pós-resgate e o antes, como a gente já conversou aqui, mas a gente não foca tanto no que é que vai acontecer com as empresas e sobre responsabilizá-las. A gente precisa olhar mais para isso, na minha opinião. Alguém falou, foi Lídia, falou sobre a reforma trabalhista? Alguém falou sobre a reforma trabalhista e o impacto disso. Quando a gente, no período da pandemia, a gente analisando os dados de trabalho, de emprego e renda, uma questão que é interessante é que as avós, né, as pessoas mais velhas, elas, mesmo com uma renda baixa, elas têm sustentado ao longo da história as famílias quando falta o emprego. Elas sustentam filhos, filhas, netos, netas, por conta de uma relação com a previdência, de terem uma aposentadoria, de terem uma pensão, para que sustenta a casa. A juventude que, a partir dessa desregulamentação dos direitos trabalhistas, experimentarem um envelhecimento, uma velhice sem determinados direitos, ela não vai poder ser o lastro como hoje as avós e os avós são das famílias, elas não poderão ser. O que é que eu estou querendo? Quero dizer com isso que numa sociedade como a nossa, com tantas desigualdades, tanto empobrecimento, em que as pessoas não têm as condições de apresentar resiliência diante de crises econômicas ou de cotidianos críticos econômicos,
elas vão ter o nosso horizonte é de muito menos segurança social e econômica, porque nós vamos ter, nesse caminho da reforma trabalhista que nós experimentamos, nós não temos uma sociedade forte nesse sentido, para que essas gerações de juventude trabalhadora consiga fazer o que hoje seus avós, pais e mães conseguem fazer em relação a sustentar a casa, ainda que com uma renda relativamente baixa. Acho que isso é uma coisa importante da gente atentar. Existe uma articulação nacional, quando uma articulação nacional de órgãos públicos, sociedade civil, sistema de justiça, que fazem parte, que cumprem uma legislação de política nacional de enfrentamento ao trabalho escravo, que cumprem a política, nos estados, para poder organizar tanto os processos de prevenção, denúncia, campanhas. O que a gente precisa fazer é fortalecer isso. Isso é importante. Inclusive, o estado da Bahia tem mantido diálogo estreito com o Rio Grande do Sul para poder aprender e construir soluções com esse caso. Na próxima semana, o CONATRAI, que é o Comitê Nacional de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, chamou uma reunião extraordinária. Nós estaremos lá também para conversar a respeito do fortalecimento da política nacionalmente de Trícia, me diga uma coisa, esse CONATRAI é do Ministério da Justiça, do Ministério do Ministério da Trabalho? Justiça. Tá, obrigada. Tá? E a gente vai dialogar com muitos representantes de vários estados a respeito desse assunto, buscando fortalecer. Acho importante também, destacar que existem áreas, como Silvani falou, existem áreas que, principalmente de trabalhos sazonais, não é, que lança mão de terceirizadas, a construção civil, a parte de agricultura. Eu diria que aqui do campo urbano, a gente tem também outras formas, a gente precisa colocar as lentes para enxergar que as condições indignas, insalubres de trabalho que gera riqueza para empresas e não garante. Aqui na Bahia, infelizmente, nós assistimos, lamentavelmente, 2 homens que foram torturados, acusados de furtar algo, e eles foram torturados, as mãos deles estavam dilaceradas com um pau que o o empregador deles dava, mas eles não eram empregados, né, no sentido de ter garantias trabalhistas, eles faziam esse tipo de trabalho, né, trabalho precarizado, eles foram torturados, porque queriam que eles 2 assumissem a autoria de um furto. E, então é isso, a gente precisa colocar as lentes, porque está do nosso lado, esse tipo de situação acontecendo. Ah, Quero aproveitar a oportunidade para comentar, para poder fazer um contraponto numa coisa, né, a reação que, o olhar escravocrata, racista, teve em relação a esse caso, porque não foi todo mundo que se indignou, não é todo mundo que está sensibilizado com isso nesse lugar de querer solução, querer resolver, mas de hostilizar nordestinos e baianos. Então, aproveitando a minha condição aqui de baiana, cidadã baiana nordestina, repudiar a fala do vereador, que não repetirei o nome, porque infelizmente esse tipo de pessoas acabam encontrando seguidores quando diz que não é para contratar esse povo daqui de cima. Não pode chamar esse povo daqui de cima para trabalhar no sul. Importante dizer que recebemos solidariedade de representantes do governo do Rio Grande do Sul também, dizendo que aquele gesto do vereador não representava o povo do Rio Grande do Sul. Isso é importante. Sobre o baiano tocar tambor, eu queria dizer que o toque dos tambores é sim
também das nossas maiores riquezas e saber fazer. E a gente tem muito orgulho disso. Nós sabemos fazer outras coisas, várias outras coisas. E dentre essas coisas maravilhosas que a gente tem de herança, é exatamente o toque do tambor. Quem critique isso é porque não estudou o suficiente, sequer alisou o banco da universidade suficiente para compreender a complexidade e profundidade que o toque do tambor tem para uma civilização. Então, esse tipo de herança civilizatória que nos exclui e não consegue absorver o tipo de riqueza que a gente tem aqui de cima e que tem com certeza também no Brasil todo, esse tipo de herança civilizatória, né, não nos interessa. A gente quer e precisa construir com quem consegue identificar nessa complexidade e diversidade, variedade de saberes, riqueza. Eu não consegui pegar todas as questões. Anotei essas, vou devolver a fala. Obrigada. Patrícia, perfeito, perfeita essa sua colocação. Na semana passada, na terça-feira, perguntaram para a Sandra Lee a esse respeito, né? Na verdade, nós estamos falando de uma pessoa que, sem sombra de dúvida, esteve na trincheira de luta pela manutenção da extrema-direita no poder do Brasil. Né? Então, não tenho dúvida. E que olha para cima, como ele diz, e sabe que ali houve uma trincheira para a derrubada do fascismo e para o retorno mínimo da normalidade democrática no país. Então, não é só... E, obviamente, não tem a menor condição e capacidade de entender essa tecnologia, esse poder trazido pelos africanos, pelas africanas para o Brasil e para a diáspora toda, que é o tambor. Alessandra dizendo isso mesmo, sabemos bater o tambor, dentre tantas outras coisas, sabedoria ancestral está em nós. Axé, é isso, Alessandra. Eu vou... Silvani, eu esqueci de trazer uma coisa que é importante. Você falou aí sobre o nosso passado recente no governo do Brasil, mas é importante dizer que a gente tem o Disque 100, foi e está sendo para nós um canal de denúncia e violação de direitos humanos. Disque 100 é um tridígito que pode ser utilizado, divulgado como um canal de denúncia. Isso é importante porque, através do Disque 100, os órgãos locais conseguem ter acesso à informação de denúncia para que Polícia Federal, Ministério Público Federal, os órgãos competentes façam as buscas de investigação e realize os resgates. Então, o Disque 100, eu me lembrei porque o Disque 100, nesses últimos 4 anos, ele foi desestruturado do ponto de vista, né, de uma ouvidoria articulada e que fornecesse informação aos estados. Então, a gente, infelizmente, não pôde contar em várias áreas com esse canal rápido de denúncia, de suporte, para a gente ter dado, para a gente construir, a partir desse dado, construir informação, para a gente elaborar política pública. A gente não teve, tivemos também nesse campo um apagão de dados e que a gente gostaria muito de fortalecer, retomar, porque com dados e com comunicação rápida a gente tem mais elementos para construir política pública com maior qualidade. Obrigada, Silvani. Eu estou sentindo as pessoas ansiosas, querendo saber mais sobre o tema, então eu já estou me comprometendo a ver uma data para a gente dar continuidade a esse diálogo no próximo mês. A deputada Reginete Bispo, que é do Rio Grande do Sul, ela queria ter participado hoje, mas ela não pôde, porque coincidia com o horário do voo dela de Brasília para Porto Alegre, então ela não conseguiu.
mas ela quer, sim, fazer esse diálogo. Alguém perguntando se o governador gaúcho demonstrou, se manifestou. A psicodratrista disse que está, inclusive, em diálogo com o governo da Bahia, o governo do Rio Grande do Sul, está, inclusive, em diálogo com o governo da Bahia para uma construção conjunta aí de possibilidades de evitar que esse tipo de situação se repita. Eu estou devolvendo para vocês encerrarem 2 minutinhos da Derivaldo, 2 minutinhos, Trícia, para a gente terminar, por favor. Aí, seu microfone. Abrir. Eu queria já de antemão agradecer, Silvani, Euclênio, pelo convite, e agradecer a nossa colega que também está gerando. Você me falou o nome dela, Cristiane. A Cristiana Luiz, a Cris Luiz. Cristiana Luiz. Agradecê-la também, que está aí nos bastidores nos ajudando. Mas eu gostaria de só retomar um pontinho antes para falar alguma coisa que é sistemática, para a gente poder entender, sobretudo, a escravidão moderna no Brasil. O Brasil é um país cuja base econômica é montada em cima da escravidão. E, durante o período do tráfico transatlântico de africanos escravizados, o Brasil se comprometeu, mais de uma vez, a pôr fim ao tráfico e, em conseguinte, à escravidão. O tráfico foi aprovado uma primeira lei em 7 de novembro de 1831 e descumprida por a maior parte dos brasileiros que se envolviam naquele comércio que se tornou ilegal. De 1831, primeira lei da abolição do tráfico, até 4 de setembro de 1850, segunda lei da abolição do tráfico transatlântico de africanos escravizados, 19 anos, entraram no Brasil ilegalmente 750 mil indivíduos, homens, mulheres e crianças, que não deveriam ser escravizados. E foram escravizados na cara do governo brasileiro, que pouco fez para com a conivência, coibir com conivência, muitas vezes, e que pouco fez para coibir a ação dos traficantes de escravizados. Esse foi um argumento muito, muito importante, usado por um historiador chamado Luiz Felipe Danem Castro, para, numa audiência pública de constitucionalidade das cotas, dizer: o Estado deve uma reparação a essa parte da população que foi prejudicada por descumprimento 2 vezes de leis que foram aprovadas pelo Parlamento brasileiro. O que eu estou querendo dizer com isso é que existe esse histórico, e esse histórico é importante para a gente compreender como até hoje o Brasil, o Estado brasileiro, falo quanto Estado, ele tem dificuldade de debater, primeiramente, um debate amplo, porque, claro, vai dar nome aos bois, vai exigir reparação, certo? Vai ter que enfrentar o problema e resolvê-lo. O meu ponto aqui não é nem tanto isso. Olha que mais interessante, porque eu moro na França, né, há 16 anos. Vivo, trabalho aqui. Agora está se discutindo a reforma da Previdência aqui. E o Brasil, nos anos 30, logo depois da Primeira Guerra Mundial, que a gente chama de Grande Guerra, ele era um país de vanguarda no que tange à justiça do trabalho, porque nos anos 20 já criou leis trabalhistas, nos anos 30 fortaleceu essas leis, só que pouca gente se dá conta que a segurança do trabalho, a seguridade social do trabalho no Brasil, ela existe muito por conta desses 750 mil africanas, homens, mulheres e crianças, que entraram legalmente no Brasil. Por quê? Porque, nesse período, os que eram recuperados pelo Estado tinham a categoria de africanos livres, cujo serviço, a mão de obra, era alugada por funcionalismo público, por serviço público, ou para particulares. Só que o Estado brasileiro pediu uma garantia de que aqueles salários iam ser pagos. Está aí. A Previdência começa com a exploração do trabalho desses africanos livres. Porque, como o Estado brasileiro não queria levar calote desses contratantes, então eles exigiam pagamentos mensais, e se não pagasse, tinha um responsável que ia expor o nome dos devedores
na imprensa, nos jornais, criou-se uma legislação de cara a verificar que aquele trabalhador teria o seu salário pago. Por quê? Tinha uma intenção de que, passado 14 anos de trabalho daquele indivíduo, ele seria definitivamente posto em liberdade, inclusive existia projetos de enviá-lo de volta ao continente africano, que nunca foi realizado. Mas, para a gente entender, porque tem que encerrar, é importante, por isso que eu coloquei nesse slide, né, um dos últimos slides, abrir um debate amplo, um debate público sobre o que foi a escravidão no Brasil e suas consequências, de maneira a compreender todos esses aspectos, para que a gente possa entender por que ainda é tão difícil tratar do tema, né, do trabalho análogo à escravidão, da escravidão moderna no Brasil, simplesmente. Com isso, eu quero mais uma vez agradecer estar aqui participando dessa conversa com a Trícia Calmon, com o Felipe Freitas, que são pessoas que eu já disse, não conheço pessoalmente, mas que tenho o maior apreço, porque são amigos da minha irmãzinha, Fernanda Felisberto, e te agradecer pela oportunidade de externar algumas das minhas pesquisas e meus interesses de trabalho com essa audiência tão maravilhosa. Um forte abraço. Nós é que agradecemos. Você sabe que a casa é sua, você pode propor as pautas que a gente tem maior prazer em te receber aqui. Trícia, por favor. Bom, quero agradecer mais uma vez ao canal, nessa qualidade que a gente se informa e conhece muitas percepções, pontos de vista interessantes, importantes. Agradecer a audiência aqui, várias pessoas aqui que conheço, assistindo, participando. Bruna Rocha, que está aí na França também, está aqui assistindo. Lídia, Jússi, Fernanda, Felisberto, Maria Sá, Marcela Arouca, todo mundo aqui que está assistindo, muito obrigada. E ficamos à disposição para qualquer informação posterior, para a gente seguir no debate. Essa partilha aqui para mim foi muito rica, foi um prazer. Aderivaldo, prazer, Silvani. Um prazer a todas vocês. Prazer é nosso, a generosidade, a riqueza dos conteúdos que vocês compartilham é realmente muito importante para nós. Muito obrigada mais uma vez, Aderivaldo, Trícia, Jússi, Felipe Freitas, muito obrigada, Cristiana Luiz. Obrigada a cada um e a cada uma de vocês, com o compromisso que eu já assumi de voltar a esse tema em breve. Vou ver aqui as nossas datas e ver como é que a gente articula. Cuidem-se muito bem. Até sábado. Estou aguardando vocês sábado às 15 horas. Muito obrigada.